Balanço de vítimas das inundações devastadoras na Líbia registra aumento dramático. Crescente Vermelho anuncia 11.300 mortos. Marrocos anuncia plano de ajuda aos habitantes afetados pelo forte terremoto. Os mais jovens são os mais céticos em relação à democracia, concluiu um estudo com resultados surpreendentes. Em véspera de aniversário de morte de jovem curda iraniana Mahsa Amini, polícia reforça patrulhas. O mais recente balanço de vítimas da tempestade Daniel na Líbia registrou um aumento trágico e exponencial. O Crescente Vermelho líbio aponta agora para 11.300 mortos nas inundações maciças provocadas pela intempérie. O valor anterior indicado pelas autoridades líbias era de 5.500 vítimas mortais. E com mais de 10.000 pessoas ainda dadas como desaparecidas, a verdadeira dimensão da tragédia ainda está por apurar. So I cannot really confirm the final numbers, but it's really a high level of magnitude, and I'm afraid we will hear really large numbers, maybe even more than what has been confirmed so far. A União Europeia confirmou a disponibilização de 500 mil euros para cobrir as necessidades mais urgentes e prometeu mais assistência. A Organização Mundial de Saúde anunciou por seu lado o envio de 2 milhões de dólares do Fundo de Contingência para Emergências para apoiar a Líbia, e a ONU lançou um apelo a fundos de mais de 70 milhões de dólares para assistir as 250 mil pessoas que se estima terem sido as mais afetadas pelas inundações catastróficas. Marrocos anunciou um plano de ajuda de emergência devido ao forte terremoto que atingiu o país na semana passada. O objetivo é apoiar e realojar as pessoas que viviam nos cerca de 50 mil edifícios agora danificados. O Estado vai também dar cerca de 2.750 euros às famílias afetadas. Numa pequena aldeia marroquina, muitas casas ficaram completamente destruídas depois da catástrofe. المساعدات وصلتنا بعد 48 ساعة. لحقاش الطريق كانت مسكرة بالحجار مسكرة يعني مدمرة. عاد جاو تراكس وصلحوا الطريق من مزميز لهنا واشتغلوا من هنا. A parte histórica da cidade de Marrakech foi gravemente atingida pelo terremoto. De acordo com o último balanço oficial, quase 3.000 pessoas morreram. Volodymyr Zelensky reuniu-se esta quinta-feira com representantes da comunidade judaico-ucraniana em Kiev. Mais de 20.000 peregrinos judeus chegaram à cidade de Uman, na Ucrânia, apesar dos avisos do governo para não viajarem devido à invasão russa. Zelensky anunciou a nova delegação do Tribunal Penal Internacional. В Україні запрацював польовий офіс Міжнародного кримінального суду. І це найбільше представництво суду за межами Гааги. Саме така співпраця допомагає нам наближати момент відновлення справедливості для України і усіх наших людей, які постраждали від цієї війни. Момент законних e заслужених вироків для російських злочинців. Ainda na quinta-feira, as autoridades ucranianas ordenaram a evacuação obrigatória para os civis em Kherson. Na região, as tropas russas controlam as zonas a sul de Dnipro. Os bombardeamentos são frequentes na cidade de Kherson. Início de uma greve histórica no setor automóvel nos Estados Unidos. Depois de 2 meses de negociações e face à falta de um acordo entre sindicatos e patronato dos 3 maiores fabricantes do país, 13.000 trabalhadores dos grupos Ford, General Motors e Stellantis iniciaram esta sexta-feira o movimento de protesto para exigir melhorias significativas nos salários e condições de trabalho. É a primeira vez que se registra uma greve desta amplitude nos 88 anos de história do principal sindicato de trabalhadores do setor. As pessoas ainda acreditam na democracia?
A pergunta foi feita pela Open Society Foundations a mais de 36 mil inquiridos em 30 países. Os mais jovens estão desacreditados. 42% deles pensam que um regime militar é uma boa forma de governar um país. 35% são a favor de um líder forte que dispensa eleições e parlamento. Como chegamos a este ponto? I think it's a combination of factors. I think you have a generation that has experienced a series of shocks: economic, COVID, climate change. And there's plenty of evidence that authoritarian states didn't do well in terms of navigating these crises, but neither did democracies. So I think that's a challenge. When you've grown up in an age of instability, of crisis, you have very little faith in politicians. So I think that translates into skepticism of the system as a whole. De onde vem essa desconfiança? I think people, young people, but people in general, they want democracy to work. They're very positive about things such as human rights. They care about these values. I think the problem is they're not seeing their current leaders delivering in the way that they really care about. So I think here is where we need to see the progress and the restoration of trust, so that you have, the expectation that people have of the system that they care about actually delivering their needs. Então a democracia está realmente em perigo de extinção? Le democrazie continuano a fare la loro comparsa. Le democrazie consolidate non sono mai cadute. In realtà è sbagliato dire che c'è una crisi della democrazia. Ci sono dei problemi di funzionamento all'interno di alcune democrazie, ad esempio l'Ungheria, ad esempio la Polonia. La democrazia non è in crisi. The trend is towards greater freedom. Over the long term, when you really start looking at, I think, the things people care about personally, which include human rights, those things are so deeply ingrained, even in countries that have more authoritarian governments. You just cannot see that fading away. Ao largo da costa atlântica sudoeste da Grã-Bretanha, cientistas da Associação Biológica Marinha têm observado temperaturas alarmantes à superfície do mar. Uma preocupação crescente e que este ano fez soar os alarmes. No início do verão chegaram a ser 5 graus acima da média. Sea temperatures are still almost 2 degrees higher than the long-term average, and they've been high pretty much all of this year. The team hasn't just been observing the temperatures, but for over a decade, the kelp in this part of southwest England. And earlier this summer, the temperatures were so alarming to push the kelp to the limit of what it can cope with. And that matters because it's the foundation of the marine ecosystems that surround Britain. A few degrees doesn't sound like very much, but from a marine environment which is relatively very thermally stable, that could potentially have a huge impact. But that's what some of our research is hoping to find out. A equipa tem vindo a realizar experiências sobre a saúde das algas e das plantas marinhas, tanto no mar como no laboratório. O objetivo é perceber o que pode acontecer se as tendências atuais continuarem. This year in particular, the North Atlantic has been alarmingly warm. Ocean warming and marine heat waves are going to ramp up over the coming years to decades, with huge consequences for fisheries, for aquaculture, for the conservation of marine ecosystems. As algas apoiam os ecossistemas exatamente da mesma forma que o coral, mas encontram-se em grandes quantidades em todo o mundo, desde os oceanos temperados até ao Ártico. It does feel like climate Armageddon might be getting that a little bit closer, and some of the things that we've considered to be almost fantasy and science fiction are at risk of happening within our lifetimes. Os dados recolhidos pelo Programa Copérnicos da União Europeia apontam 2023 como um ano alarmante em termos de temperatura da superfície do mar. We've seen examples in the Pacific where we've had die-offs and big oxygen low zones associated with the warming. And it wouldn't be untrue to say that we may be on the edge of seeing that around the UK and European seas as well. À medida que as temperaturas põem à prova as bases dos ecossistemas marinhos, os cientistas continuam a analisar o que se espera a curto prazo e como é que os oceanos vão evoluir para as gerações futuras.
Há um ano, as redes sociais enchiam-se de vídeos de protesto no Irão. Mulheres revoltadas queimavam o hijab, o tradicional véu islâmico que cobre a cabeça e os ombros, e colocavam nas bocas do mundo o nome de Mahsa Amini. A jovem curda iraniana morreu a 16 de setembro de 2022. Tinha sido detida pela polícia dos costumes por alegado uso indevido do hijab. Foi declarada morta depois de passar 3 dias em coma. O caso precipitou uma vaga de protestos global contra a repressão do regime de Teherão. As autoridades responderam com restrições no acesso à internet e às redes sociais. O regime acusou os Estados Unidos e Israel de incentivar os protestos e tentou colocar ordem em casa. Mas o movimento a favor das mulheres iranianas e da liberdade foi crescendo. Pelo meio, houve detenções, centenas de mortes e vários manifestantes foram condenados à pena capital por protestarem. Em fevereiro, o governo anunciou o perdão a milhares de prisioneiros, mas começaram depois a multiplicar-se os casos de meninas intoxicadas por gás em escolas. A repressão acabou por silenciar os protestos ao longo do tempo. O governo restabeleceu as patrulhas da polícia dos costumes, mas nas ruas ainda há mulheres sem véu em memória de Mahsa Amini. Na véspera do aniversário da morte da jovem curda, há mais polícia para prevenir uma revolta latente.